Salve galera! O tema do vídeo de hoje é a análise de Domênico Losurdo sobre a China. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, gostaria de, como sempre, agradecer a você que a partir do Apoia-se ajuda a manter e melhorar constantemente nosso canal. A você, meu muito obrigado. Nos últimos meses eu venho falando bastante sobre a China, já gravei um vídeo no canal, fiz uma live, que é uma live histórica junto com o João Carvalho, que tem aquela cena ontológica da bunda de João Carvalho aparecendo e eu olhando, e algumas pessoas confundiram minha posição sobre a China e outras de malícia, sacanagem, de canalha mesmo, vem afirmando que eu digo que a China é uma grande experiência de transição socialista, que eu afirmo que a China ainda é um país socialista. No meu vídeo sobre a China, eu deixo muito claro que eu não tenho posição sobre isso, porque eu ainda não resolvi a questão do poder político na China. Para mim, a questão da transição socialista é, no fundamental, se a classe trabalhadora controla e exerce o poder político. Evidentemente que existe uma série de questões econômicas, sociais e culturais que também conformam o quadro da transição socialista. Mas o critério fundamental, primeiro, é a questão do poder político. Como eu não tenho resposta para isso ainda, eu não sei se a China é ou não uma experiência de transição socialista. Repetindo, para você, desonesto, que gosta de dizer que eu falei coisas que eu não disse, eu não sei ainda se a China é ou não uma experiência de transição socialista. Todos os meus estudos e minha divulgação sobre a China caminham no sentido de combater a propaganda ocidental e anticomunista que quer colocar a China como o país do trabalho escravo, o país da fome, o país que só cresceu graças ao livre mercado e por aí vai. Algumas pessoas confundem minha posição porque, como todo mundo sabe, eu sigo bastante a obra do filósofo e historiador italiano Domênico Losurdo. Losurdo é um dos meus grandes autores de base. E para Losurdo, a China é sim uma experiência socialista, a experiência socialista mais exitosa da história. Basicamente, qual é a análise que ele fazia da experiência chinesa até 2018? Veja, primeiro aspecto, Losurdo tem uma análise de longa duração histórica. Quando Losurdo vai falar da China, ele sempre começa destacando, primeiro, o início do que ele chama de Era Colombiana, quando, a partir do século XVI, as potências coloniais europeias passaram a dominar paulatinamente o mundo inteiro, começando pelo que a gente hoje chama de América e depois, especialmente a partir do século XVIII e XIX, dominando África e Ásia. Para Losurdo, o início do século de humilhações chinesas, quando, no século XIX, as potências europeias, a partir da Guerra do Ópio, subjugam a China, faz parte de uma longa tradição colonial da dominação do Ocidente contra todo o resto do mundo. E resto do mundo aqui é uma palavra até equivocada, porque a maioria da população mundial está fora do chamado Ocidente. Então, para Losurdo, é uma questão central o colonialismo e a consequente discriminação racial, apartheid, estado de dominação total, instituições totalitárias que são estabelecidas com a dominação colonial. Nisso, Losurdo está de pleno acordo com outro grande teórico comunista, marxista da luta anticolonial, que é Frantz Fanon. Para Frantz Fanon, a dominação colonialista é uma forma de dominação total, de desumanização e de despersonificação absoluta do povo dominado. Então, Losurdo sempre coloca em perspectiva histórica que, depois de 500 anos, o Ocidente está ameaçado de perder a primazia do mundo. Isso por si só não é um dado menor. A Ásia pode voltar a ser o centro do mundo, como já foi um dia no século XVI, XVII. E a China, como parte do terceiro mundo, como ela se vê historicamente, desde a sua revolução anticolonial, vai significar uma transformação geopolítica que não pode ser desprezada. Porque vai ser a primeira vez, desde o início da modernidade burguesa, que um país que emerge do terceiro mundo e que tem uma forte e consolidada tradição anticolonial
pode assumir a primazia do sistema mundial. Então, Losudo sempre destaca, para além do debate mais imediato sobre a socialização da riqueza, da propriedade e a dimensão anticolonial da Revolução Chinesa. O segundo aspecto muito importante da análise losurdiana é que Losurdo considera que, na transição socialista, a primazia, assim como eu, é do controle do poder político. E para Losurdo, o fato do Partido Comunista Chinês dominar o poder político, o poder de Estado, é a prova que a classe trabalhadora está no poder e que, portanto, a China é uma experiência de transição socialista. Losurdo não nega que, por exemplo, existe uma forte disputa dentro do Partido Comunista Chinês por dois projetos ou duas alas, por assim dizer. Uma ala do PCC, que tem uma perspectiva mais nacionalista, que para eles bastam garantir a integridade territorial da China, o seu lugar no sistema geopolítico, e que o socialismo, enquanto objetivo histórico, é indispensável, e uma ala do partido que mantém a perspectiva socialista, que acha que fora do socialismo, o próprio renascimento da nação chinesa não será possível. Esse é um dos pontos falhos da argumentação losurdiana. Losurdo nunca escreveu um estudo detalhado para mostrar como a classe trabalhadora exerce o poder na China a partir do Partido Comunista. Ele toma como evidência quase que imediata, empírica. Parte do pressuposto, correto, inclusive, de que o imperialismo mundial, as classes dominantes, o FMI, o Banco Mundial, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a CIA, luta constantemente para derrubar o Partido Comunista da China do poder, o que é um fato, e isso prova que esse Partido Comunista representa ainda um projeto anticolonial, nacionalista, revolucionário e socialista. A meu ver, essa explicação não é satisfatória. É necessário fazer um estudo concreto da suposta institucionalidade do poder popular, a partir de que mecanismos, de que meios a classe trabalhadora exerce ou não o poder político. Os intelectuais ocidentais partem do pressuposto que esse é um fato dado, que a classe trabalhadora não exerce poder nenhum na China, que lá é uma ditadura totalitária, stalinista e por aí vai. Losurdo ele vai no sinal contrário, desenvolve um nível de argumentação melhor do que o grosso dos intelectuais ocidentais, mas, a meu ver, a resposta também não é satisfatória. É necessário um estudo mais detalhado, mais aprofundado. Nesse caso, em particular, eu acho que Losurdo comete o mesmo erro que um importante intelectual marxista italiano, que é o Giovanni Arrighi. Arrighi, no seu clássico livro Adam Smith em Pequim, defende que a China ainda é uma experiência socialista e que o país não é uma economia de mercado, mas sim uma economia com mercado, em que o mercado é usado como um instrumento de desenvolvimento nacional, só que com pleno comando do Partido Comunista da China. Vai desenvolvendo uma argumentação complexa e muito bem articulada, mas a questão do poder político simplesmente não é abordada por Arrighi. Ele faz uma análise econômica e geopolítica e geoestratégica genial, mas o tema do poder político está ausente na obra do grande pensador italiano. O terceiro aspecto da obra losurdiana é que, para Losurdo, se a economia pública continua sendo o centro da estratégia de desenvolvimento chinês, isso prova que ainda vigora o socialismo no país. Losurdo não considera que a China é um país capitalista com um setor público maior ou o que normalmente se fala no Ocidente, um capitalismo de Estado. O nível de domínio e controle do poder político sobre a dinâmica de acumulação do capital, seja a partir das empresas públicas que dominam os setores estratégicos da economia, seja a partir da capacidade de regulação que o Estado tem sobre a economia privada, a economia mista, para Losurdo mostra que ali existe um regime de múltiplas formas de propriedade, múltiplas formas de trabalho, mas sobre o comando da planificação econômica e da propriedade pública dos meios de produção. Um exemplo significativo disso é que, por exemplo, a Walmart, que é um grupo gigantesco, um dos maiores do mundo,
é famosa por suas práticas antissindicais. A Walmart, inclusive, ela dá cursinhos para outros monopólios capitalistas de como proibir a atividade sindical dentro das suas empresas. Nos Estados Unidos, praticamente todas as lojas do Walmart não têm sindicatos organizados atuantes. Na China, porém, todas as lojas e empresas do Walmart são obrigadas não só a permitir a atividade sindical, como a existência de um comitê do Partido Comunista e, assim como todas as empresas na China, estão submetidas a uma dupla regulação. Uma regulação do Estado a partir das suas instituições, ministérios, secretarias, etc., e uma regulação política a partir dos sindicatos e do Partido Comunista. A organização trotskista australiana escreveu um texto comparando as condições de trabalho entre Austrália e China. Esse texto foi traduzido pelo meu amigo e camarada Matheus Silva. O que é interessante desse texto? Ele mostra que nas minas chinesas o índice de acidentes de trabalho eram muito altos e, consequentemente, jogavam, de maneira geral, a China para cima no ranking dos países com um grande número de acidentes de trabalho. O Partido Comunista Chinês decidiu que era necessário baixar esses índices de acidente, começou a fazer uma campanha, editar um conjunto de medidas, de leis para baixar os acidentes no local de trabalho nas minas. A burguesia dona dessas minas não atendeu a maioria das recomendações do poder político. O que foi que aconteceu? Essas minas começaram a ser nacionalizadas, tornadas públicas e, na maioria delas, segundo o texto que vai estar aqui na descrição do vídeo, os proprietários receberam o valor que pagaram na compra da empresa, desconsiderando, por exemplo, investimentos posteriores ou o próprio valor de mercado da empresa no momento que ela foi expropriada pelo Estado. E eu usei o termo expropriado aqui de propósito, porque isso não é bem uma compra, isso é uma expropriação. Exemplos como esse, na visão de Losurdo, provam que a propriedade privada na China não exerce plenos direitos de existência como numa economia capitalista. E aqui entramos em outro aspecto da análise losurdiana. Para Losurdo, na China, a burguesia não tem poder político. Losurdo faz um resgate das análises do Mao Tse-tung e mostra, na visão dele, é claro, que desde o início da Revolução Chinesa, Mao fazia uma distinção entre expropriação econômica e expropriação política da burguesia. Para Mao, a burguesia deveria ser expropriada de qualquer poder político, consequentemente poder ideológico, poder militar. A burguesia não poderia ter controle sobre o Estado, sobre os aparelhos ideológicos, sobre o exército e a polícia, mas poderia manter um papel econômico no conjunto da economia para o desenvolvimento das forças produtivas. Esse aspecto é muito importante. Para Losurdo, mesmo a China tendo muitos bilionários, mesmo no país conhecendo um crescimento muito expressivo da burguesia chinesa nos últimos anos, essa burguesia não é uma classe para si. Usando a distinção clássica, formulada por Karl Marx na Miséria da Filosofia, ela é uma classe em si porque existe uma estrutura econômica objetiva que a conforma, mas ela não é uma classe para si, ela não tem um nível de organização política, ideológica, que garante exercer ou disputar o poder. Eu, particularmente, não estou convencido dessa análise. Para mim é muito claro que a burguesia chinesa não exerce o poder político tal como a burguesia norte-americana, mas afirmar que ela está expropriada totalmente de poder político, eu não fui convencido pelos argumentos do Domênico Losurdo. E remete à própria questão que eu falei, que para mim é o grande vácuo no entendimento da realidade chinesa, que é a questão do poder político. Por último, mas não menos importante, Losurdo compreende que a questão central no processo de transição socialista é o desenvolvimento das forças produtivas. E aqui tem um longuíssimo debate histórico, um debate gigantesco, sobre se no momento da transição a prioridade é a transformação das relações de produção
ou desenvolvimento das forças produtivas. Tentando traduzir isso para o português. Existe uma corrente de marxistas que compreendem que o nível de riqueza ou a capacidade de produzir riqueza não é central. O central, no imediato, é você socializar a propriedade, os processos de trabalho e distribuir a riqueza, de tal forma que não haja mais propriedade privada dos meios de produção, exploração do trabalho, divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, divisão entre campo e cidade. Ou seja, eliminar todas as formas sociais burguesas de trabalho, de propriedade, de distribuição de riqueza. O filósofo francês Louis Althusser é um exemplo de um pensador que defende que a prioridade da transição socialista é a transformação das condições de produção, das relações de propriedade. Já outra corrente teórica, que Losurdo está incluso, compreende que socializar a miséria, embora crie um nível de igualdade importante, não é socialismo. Porque o socialismo não pode ser confundido com o asceticismo cristão. Se você tem a miséria socializada, tudo bem, está todo mundo mais ou menos igual, mas está todo mundo miserável. Então a prioridade deve ser desenvolver as forças produtivas. O que é isso? É basicamente aumentar a capacidade que uma sociedade tem de produzir riquezas, aumentar a produtividade do trabalho. Então, aumentar a capacidade de construir hospitais, prédios, carros, máquinas, equipamentos, celulares, câmeras, computadores, satélites, barragens, trens, enfim, a capacidade de produzir riquezas, sendo secundária a própria desigualdade que vai estar estabelecido entre as classes e os seus diferentes estratos e entre as próprias regiões. Então, por exemplo, na China, objetivamente, existe um nível de desigualdade importante. Não só desigualdade entre as classes trabalhadoras, os estratos médios e a burguesia chinesa, como desigualdade entre as regiões da China. Para Losurdo, esse nível de desigualdade é, infelizmente, necessário no que ele chama de fase primária do socialismo, seguindo a análise do Partido Comunista Chinês. Esse ponto é muito importante. O Partido Comunista Chinês considera que eles estão na fase primária de transição ao socialismo e que em 2050 eles vão terminar a fase primária, por assim dizer, essa grande NEP, e aí vai começar outra fase de transição socialista, mais focada na socialização, por exemplo, do trabalho, da propriedade. Os intelectuais ocidentais consideram que isso é uma grande mentira do Partido Comunista, é um grande engodo e que é ridículo acreditar nisso. Para Losurdo é verdade. Tanto os intelectuais ocidentais quanto Losurdo argumentam pouco para sustentar as suas posições. O argumento mais robusto que Losurdo fez é que o Partido Comunista Chinês, historicamente, ele tem uma linha política mais ou menos coerente, com algumas oscilações, como a Revolução Cultural Chinesa, e existe uma cultura política, um projeto de longo prazo ali, que faz com que seja possível acreditar esses objetivos de longo prazo, já que, como inclusive João Carvalho explicou na live que eu gravei com ele, a noção de temporalidade oriental e chinesa em particular é diferente. Então, para eles, pensar um projeto político há 50 anos de prazo não é algo irreal, não é algo fora da realidade, é algo totalmente possível e é assim que eles fazem política. Eu, de novo, não tenho posição fechada. Eu não sei se essa NEP de 50 anos vai terminar com a grande transição socialista ou se isso é apenas uma justificativa do Partido Comunista Chinês para manter o poder e se afastando cada vez mais do objetivo de socialização do poder, da cultura e da riqueza. Mas continuando, então Losurdo considera que na fase primária do socialismo, esse desenvolvimento das forças produtivas vai necessariamente impor algum nível de desigualdade e que isso em si não é um problema. Porque a gente volta para a questão. Se o monopólio do poder político está na classe trabalhadora representada pelo seu Partido Comunista, é possível reverter essas desigualdades no futuro próximo e, na análise de Losurdo, que a partir de dados objetivos ele está inclusive correto, os níveis de desigualdade na China já vêm sendo reduzidos,
seja entre as classes, a partir de uma importância cada vez maior na construção de um estado de bem-estar social chinês, aumentos salariais, construção de infraestrutura, aumento da importância dos direitos sociais como saúde, educação, previdência, seja a redução das desigualdades regionais dentro da China, interiorizando o desenvolvimento para além da costa do litoral do país, que tradicionalmente são as áreas mais desenvolvidas, com melhor infraestrutura, melhor acesso a serviços, direitos. O próprio presidente Xi Jinping está fazendo uma campanha, uma mobilização nacional gigantesca para a erradicação da miséria e da pobreza dentro da China e colocando um acento cada vez mais importante na melhora das condições de vida do povo para construir uma condição de vida moderadamente próspera. A palavra é maravilhosa, né? Moderadamente próspera. Não é muito próspera, não é pouco próspera, é moderadamente próspera. Então, em síntese, esses são os elementos que compõem a análise losurdiana da China. Eu acho que o Losurdo, em média, frente aos intelectuais ocidentais, ele é muito melhor ao falar da China, mas existem algumas lacunas na sua análise e coisas que eu simplesmente não estou convencido, não concordo. Como eu já disse, não estou convencido que a burguesia chinesa não exerce poder político no país, está totalmente expropriada do poder político. Também não estou convencido que num processo de transição socialista a prioridade absoluta é o desenvolvimento das forças produtivas. Me parece que aí é uma dinâmica que deveria ser combinada entre transformação das relações de produção e desenvolvimento das forças produtivas. Eu não tenho nenhum fetiche por socialismo, que é a socialização da miséria, essa coisa meio cristã de achar que está todo mundo pobre, mas com a mesma roupa, comendo a mesma coisa, pelo menos tem igualdade. Repudio isso, essa coisa inclusive de pequeno burguês, que faz cosplay de pobre, mas eu não estou convencido que esse caminho da China foi o melhor e, fundamentalmente, não estou convencido que os trabalhadores ainda dominam o poder político. Losurdo, infelizmente, morreu. Eu não tive a oportunidade de debater isso com ele pessoalmente e dar um beijo naquela careca, porque aquele homem era maravilhoso. Mas é isso, basicamente. Esses são meus pontos de discordância ou de não convencimento com a análise losurdiana sobre a China. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu vou deixar aqui na descrição vários e vários materiais para entender mais da obra de Domênico Losurdo. Leiam Losurdo. Losurdo é muito foda. Eu sempre digo que é o melhor intelectual marxista que a Europa produziu nos últimos 40 anos. Não sejam anticomunistas, não sejam liberais, não sejam xenofóbicos. E é isso. Até a próxima.